Oi, gente. Desculpa a maneira como eu estou participando da atividade de hoje, porque eu não vou conseguir participar à noite, porque eu tenho aula de dança. Vou fazer hoje gafieira e samba rock. E é a minha aula favorita da semana, então eu não gostaria de perder. E eu vi que vocês ali entraram num consenso sobre comentar o livro hoje, né? Então eu queria dar minha contribuição aqui num vídeo rapidinho, tentar ser rápida, que eu falo muito. E vou ler uma passagem aqui bem do comecinho que despertou em mim o gatilho de uma coisa que eu já vinha pensando há algum tempo, umas coisas que eu refletia muito sobre, que eu já tinha visto em outros filmes, em outros livros, que é a questão da nossa responsabilidade sobre a sociedade que a gente quer, né? Porque às vezes a gente reclama tanto da sociedade que a gente está, dos valores, os novos valores, né? Existe uma discussão até que perdeu-se valores, não perdeu-se valores, né? A gente tem novos valores aí com essa sociedade pós-moderna, né? Capitalista. E então, quanto a gente é responsável pela formação do outro, pela a questão moral do outro também, como a nossa aposta no outro, às vezes, influencia essa pessoa a resgatar talvez uma humanidade que tivesse perdido, né? Isso me fez lembrar até do filme Os Miseráveis, do Victor Hugo, né? Que é um filme que eu amo e um livro maravilhoso, que tem essa discussão muito forte também, né? De como o exemplo que a gente dá, de como o nosso comportamento e como a nossa aposta na humanidade do outro, né? Pode resgatar, às vezes, uma vida, pode resgatar, sei lá, despertar o gatilho em alguém para uma humanidade perdida, né? Para transformar, às vezes, o comportamento, o pensamento de alguém. O quanto a gente é responsável pelo outro, né? O quanto a gente é responsável pela construção da sociedade que a gente quer. E muitas vezes isso é perigoso, claro, e até às vezes não é um sacrifício, mas você precisa ter muita convicção, né, daquilo que você acredita para você apostar no outro, né? Se apostar, porque isso às vezes você não tem retorno. Mas o quanto falta isso, né? E é um tiro no pé, porque se você não participa da humanização do outro, você traz uma sociedade cada vez mais deshumanizada para você. Se você não participa da construção dos valores, mesmo sendo difícil pra caramba, né? Que a gente não sabe a reação do outro, nunca sabe, né? Você também é responsável pela sociedade que você está inserido, né? Que você vive, e pelo resultado da sua, como que eu posso colocar? Da sua falta de percepção disso e de colocar isso em prática. Bom, para ser mais didática, eu vou ler o trechinho que eu escolhi aqui, tá? Que fez eu refletir muito. E depois vou falar um pouquinho sobre o livro do Victor Hugo, Os Miseráveis. Eu anotei uns nomes aqui que eu não guardo o nome, gente. E o link que eu fiz, assim, que na minha percepção é interessante da gente pensar, né? Bom, é bem lá no comecinho, tá? Depois que o assaltante rouba o carro do cego. Ao oferecer-se para ajudar o cego, o homem que depois roubou o carro não tinha em mira, nesse momento preciso, qualquer intenção malévola. Muito pelo contrário, o que ele fez não foi mais do que obedecer aqueles sentimentos de generosidade e altruísmo que são, como toda a gente sabe, duas das melhores características do gênero humano, podendo ser encontradas até em criminosos bem mais empedernidos do que este. Simples ladrão zeco de automóveis, sem esperança de avanço na carreira, explorado pelos verdadeiros donos do negócio, que esses é que vão aproveitando das necessidades de quem é pobre. No fim das contas, essas ou outras não é assim tão grande a diferença entre ajudar um cego para depois o roubar e cuidar de uma velhice caduca e tatebitante com o olho posto na herança. Foi só quando já estava perto da casa do cego que a ideia se lhe apresentou com toda a naturalidade. Exatamente assim se pode dizer, como se tivesse decidido comprar um bilhete de loteria. Só por ter visto o cauteleiro. Não teve nenhum palpite, comprou a ver o que dali saía.
conformado de antemão com que volúvel fortuna lhe trouxesse, algo ou coisa alguma. Outros diriam que agiu segundo um reflexo condicionado da sua personalidade. Os céticos, acerca da natureza humana, que são muitos e teimosos, vêm sustentando que se é certo que a ocasião nem sempre faz o ladrão, também é certo que o ajuda muito. Quanto a nós, permitimos-nos pensar que se o cego tivesse aceitado o segundo oferecimento do afinal falso samaritano, naquele derradeiro instante em que a bondade nada poderia ter prevalecido, referimos-nos o oferecimento de lhe ficar a fazer companhia enquanto a mulher não chegasse? Quem sabe se o efeito da responsabilidade moral resultante da confiança assim outorgada não teria inibido a tentação criminosa e feito vir ao cima o que o luminoso e nobre sempre será possível encontrar, mesmo nas almas mais perdidas. Plebeiamente, concluindo, como não se cansa de ensinar-nos o provérbio antigo, o cego, julgando se benzia, partiu o nariz. Bom, por que essa parte me fez lembrar do filme Os Miseráveis, né? Do livro Os Miseráveis. Eu não sei se vocês assistiram ou leram o livro, mas a maioria acho que sim, que é muito famoso, né? Que tem uma passagem do filme que o Bispo Muriel, anotei o nome, gente, que eu não guardo, deu um exemplo de desapego e de misericórdia com um dos personagens principais, que é o Jean Valjean, que é quando ele acolhe o Jean Valjean e depois o Jean Valjean já desiludido, né, já meio que desacreditado de que alguém fosse o ver de outra forma que não um criminoso, né? Porque desumanizaram ele na prisão, como ele foi tratado. Então ele acaba aqui meio acreditando que sempre será visto como um criminoso e ninguém nunca apostaria nele, né? Nunca apostaria no outro lado dele, que ele certamente tinha, né? Que é de um homem digno. Então o padre faz isso. O padre tem esse gesto de abrir os olhos do Jean Valjean, de que não, peraí, você não pode acreditar no que transformaram em você, no que estão tentando te transformar, né? Que é quando o padre, ele rouba o padre, os castiçais, né? Do padre, da igreja, lá onde o padre estava. E quando a polícia o pega e leva de volta, o padre fala, não, mas eu dei para ele isso, né? Esses objetos foram dados por mim. E isso traz no Jean Valjean um estalo de, poxa, peraí, eu não sou o que estão tentando me provar que eu sou, né? E ele recobra a humanidade, eu gosto de falar assim, a humanidade perdida nele, assim. A brutalização foi tão grande nele que ele já se sentia parte daquilo ali mesmo. Então, é como se o ato que o bispo, é bispo, né? Não é padre, que o bispo tem, o Muriel tem com ele, essa aposta, essa confiança nele, mesmo se arriscando, né, traz de volta o sentimento moral do Jean Valjean, né? Ele fala, opa, peraí, eu não sou isso, né? E eu preciso retomar quem eu era e fazer as coisas certas, né? Fazer de acordo com o que deve ser feito, coisa correta. E o que isso tem a ver, né, com o episódio aqui do livro? É porque esse questionamento no final mesmo que o Saramago faz, né? Será que se ele tivesse, né, o cego tivesse apostado na generosidade humana do cara, que apesar de tudo era bandido, é óbvio, né? Mas será que se ele tivesse levado adiante, se ele não tivesse desconfiado do cara, e se ele tivesse deixado aquela atitude de altruísmo e adiante e ficado lá, será que esse bandido não teria se envolvido tanto naquela situação de confiança e tudo, que isso também não tivesse despertado nele uma capacidade de ver as coisas de outra forma e não seguir adiante com o que ele ia fazer, né, com o roubo? Então, assim, eu volto a dizer, isso faz eu pensar o quanto que nós temos uma responsabilidade sobre o outro, né? E sobre a sociedade que a gente quer, a importância do nosso papel social, né? Do quanto a gente perdeu isso de se arriscar, de apostar no outro. Apostar que o outro é um ser humano, que o outro não existe isso, todo mundo tem algo de bom. E normalmente o que tem de ruim foi despertado, sim, socialmente, né?
Lógico, há casos de patologia, né? O outro exemplo que eu queria dar é do mesmo livro do Victor Hugo, é a passagem que também me intriga muito, que é com o inspetor Javert, que é quem persegue o Jean Valjean o livro inteiro, né? Persegue por quê? Porque o inspetor, ele é um exemplo da racionalidade, né? Do quanto ele aposta na racionalidade. Ele é um cego diante da lei. Ele acha que a lei, se ela for colocada de forma sistemática, ela vai funcionar, ela vai fazer com que as coisas funcionem, porque não tem outra forma de ser, né? Ele é um cara muito... como que eu posso... metódico, racionalista, né? Ele é cego diante da lei. Ele acredita piamente na lei. E que um criminoso que foi preso, que a lei diz que é criminoso, e por conta das circunstâncias, ele é um criminoso e isso não vai mudar nunca nele. Faz parte da natureza humana dele. Ele nunca vai deixar. Ele é ruim mesmo, né? Essa discussão também da natureza humana. E no fim, o Jean Valjean, conforme vai passando, prova para o inspetor Javert, né? Gente, estou dando spoiler. Espero que todo mundo já tenha assistido o filme ou lido o livro. Mostra para ele, faz o inverso, né? Mostra para ele que sim, há uma humanidade ainda dentro daquele estereótipo de bandido que a lei mostrou. Que ele não é aqui, que mesmo ele tendo cometido aquele ato, aquele roubo, que ele roubou comida, né? Para dar para os sobrinhos, ele não é aquele cara, ele não é aquele criminoso. Existe nele uma humanidade que o Javert acreditava que não existia mais, né? Que o inspetor Javert acreditava que não existia mais, por conta dessa cegueira na lei, dessa cegueira racionalista que ele tinha. Ele acreditava que não era possível. Como que ele fez tudo que ele fez para aquele homem, perseguiu aquele homem mais que tudo, acreditando estar certo, porque ele acreditava piamente que estava fazendo o que era correto, né? Como que aquele homem teve tantos atos, né, de bondade e de misericórdia com o próprio inspetor Javert? Ele salva a vida do Javert, né? Chega um momento que ele salva a vida. E isso pro Javert, ele é tão forte, essa descoberta do Javert, isso é tão forte para ele que ele se suicida no final, né? Ele fala, poxa, então quer dizer que tá tudo errado, desde que tudo que eu acredito tá errado, então. Do que eu sempre acreditei, que o ser humano era assim, nascia assim, ou era assado, e que a lei tinha como resolver. Então tá tudo errado. Então eu tô errado. Como assim? Então ele buga a realidade para ele, não faz mais sentido. Ele, o efeito disso ele não vê mais sentido, porque tudo que fazia sentido para ele, o Jean Valjean provou que não é isso. E aí ele se mata no final, né?